sobre pandemia agora, mas agora de um modo mais, enfim, relacionado à ciência, mas também vamos falar sobre CPI, né, que é essa parte política da pandemia aqui no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou ontem a primeira morte relacionada à variante Delta do novo coronavírus aqui no Brasil. Trata-se de uma grávida de 42 anos, ela viajou do Japão para o município de Apucarana, no Paraná. Essa morte ela foi registrada no dia 18 de abril e se descobriu que essa cepa foi detectada no país em outubro de 2020, então ela já está há um tempinho aqui no nosso país. Bom, sobre os riscos dessa variante, sobre o momento atual, eu chamo agora para a nossa conversa a Karina Calife, médica sanitarista, professora, que sempre está aqui com a gente às segundas. Oi, Karina, muito bom sempre te receber aqui. Tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês e quem nos escuta também. Tudo bem por aqui também, Karina. Karina, vamos falar primeiro sobre essa nova variante, então. Tem muita gente falando sobre os riscos dela, parece que ela tem uma taxa de transmissão maior do que outras já identificadas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem dela. Parece que ela é a cepa ali que vem da Índia, né? E daí chegou aqui ao Brasil, então, em outubro e já está em circulação há um tempinho. Quais os riscos a partir dessa primeira morte que se confirma? Certo, Thalita. Veja só, essa variante que está sendo chamada de Delta agora é a que é a antiga B617.2, que a gente já tinha falado um pouquinho, que é a que foi primeiramente identificada na Índia, né? Mas que já cursa, já está aí, já mais de 90 países já identificaram, e ela, inclusive, tem sido o motivo de retorno a a diminuição de algumas flexibilizações, por exemplo, no Reino Unido, né, que é uma diferença em relação à França, que tem o jeito que eles estão vacinando, que tem estratégias diferentes. Então, assim, tem vários estudos científicos que ainda precisam ser aprofundados do ponto de vista da letalidade e de algumas coisas em relação também aos sintomas clínicos, que parece ter algumas diferenças, mas especialmente o que já se sabe é que ela tem um potencial de infectividade um pouco maior, aparentemente, porque ela se encaixa melhor na célula, né? Isso já acontecia um pouco com a P1, que é o que a gente tem hoje, vamos dizer assim, de forma, principalmente aqui em São Paulo. A maioria dos casos que a gente tem hoje são da P1. Essas variantes, elas vieram acontecendo, né? A OMS, ela vai colocando essas siglas, né? Essas letras do alfabeto grego, exatamente para tirar um pouco essa coisa da xenofobia, de ser uma cepa que veio de algum lugar e por conta disso é culpa, vamos dizer assim, desse país, que a gente sabe que não é assim, né? Então, a alfa foi aquela que a primeira variante do vírus original que apareceu no Reino Unido, né? A beta é aquela que aparece na África do Sul, que tem alguma proximidade, a gama é a brasileira, a que apareceu primeiro aqui, né, no Brasil, na Amazônia, e a delta é essa que veio da Índia. Então, o que a gente já sabe é esse potencial de infectividade realmente maior e com algumas mudanças nos sintomas que ainda estão sendo vistas. Aí, nesse caso, a outra questão que eu acho que é importante, que também ainda está sendo analisada, é em relação às vacinas, Thalita, porque parece que existe, do ponto de vista de contaminação, de infecção, uma proteção um pouco menor do que nos estudos clínicos, tanto da Pfizer quanto da própria AstraZeneca, que foram os estudos feitos no Reino Unido pelo King's College e por outras universidades. Isso significa que em vez de 90 vai ter 80 e pouco, que em vez de 70 tem 60 e pouco, porém, do ponto de vista de internação até aqui, de gravidade, parece que elas mantêm mais ou menos essa mesma proporção dos estudos clínicos. Então, a gente se cuidar, quanto menos a gente rodar, menos o vírus roda, porque a variante é exatamente o jeito que a cepa vai se comportando, ela vai se multiplicando e ao se multiplicar ela vai sendo mais viável, né? Quer dizer, a mutação pode ser mais forte ou mais fraca, mas as variantes elas já se disseminam entre a gente. E a coisa triste que a gente tem desse primeiro caso é que é uma gestante, né, Thalita? E que é uma das coisas que a gente tem visto de um jeito com muita preocupação aqui no Brasil, porque a maioria das grávidas mortas no mundo, infelizmente, estão aqui no nosso país. E isso, a gente já falou aqui, é uma legião de órfãos com quais a gente vai ter que lidar para frente, e a gente precisa pensar nisso do ponto de vista de política pública. Nesse sentido, deixa eu incluir uma perguntinha aqui, fora do nosso roteiro, que é em relação a essa chegada das vacinas Janssen, que são de dose única.
não seria mais interessante voltar essas doses para um público mais específico? Por exemplo, eu vi que na capital paulista eles estão dando essas doses de vacina essa vacina de dose única para as pessoas em situação de rua, o que é bastante interessante. Já em outros municípios eu não vejo isso acontecendo. Aqui em São Bernardo, onde eu moro, por exemplo, quem está tomando essa vacina Janssen são pessoas assim, colegas meus, por exemplo, que estão nessa faixa etária de 40 anos, mas que não são público específico. Por exemplo, as gestantes não serem interessantes ou não podem, porque eu sei que também tem essa questão do só pode algumas vacinas. Comenta pra gente sobre isso. Bom, em relação primeiro às gestantes, o que a gente tem de comprovação, tem estudo realizado, que a gente já tem mais de 130 mil gestantes estudadas num estudo, mais de 40 mil nos outros, é a segurança da vacina da Pfizer, né, que são essas vacinas de RNA mensageiro, que daria também, então, para ser da Moderna, que a gente não tem aqui, a gente tem no Brasil da Pfizer. E a outra possibilidade, que a gente já usa isso em relação à vacina da gripe, seria a Coronavac, que é vírus inativado. Então, hoje, o que a gente tem segurança, depois daquele efeito adverso que a gente teve e que está sendo ainda estudado, avaliado e tal, com a vacina da AstraZeneca, a gente tem orientado que as gestantes e as lactantes, as gestantes e as puérperas, que elas utilizem a vacina da Pfizer ou Coronavac. A da Janssen também é uma vacina de vetor viral, então ela é mais parecida com a vacina da AstraZeneca, não entraria neste grupo de gestantes. Agora, uma coisa que você traz que é super importante, Thalita, é o planejamento. Então, sim, se a gente já tivesse planejado lá atrás que todas as gestantes só fariam Pfizer, a gente não estaria com as gestantes que agora têm uma primeira dose e só vão poder tomar a segunda 45 dias depois do parto, pela nota técnica do Ministério, o que é péssimo, porque se ela tomou no primeiro trimestre, ela vai passar muito tempo, e isso a gente depois até fala um pouquinho mais dessa coisa dos estudos, o que tem mostrado em relação à intercambiabilidade das plataformas de vacina. Mas especialmente pensar em pessoas em situação de rua, pessoas que têm mais dificuldade, que têm cuidadores, esse planejamento, você tem toda a razão. Ele poderia ser feito para quem ajuda, por exemplo, a própria AstraZeneca, que tem tido uma eficácia maior do que a Coronavac nos mais velhos, nos com mais de 70, e que também, coincidentemente, tem dado menos efeito colateral, ela dá mais efeito colateral nos mais jovens, seriam coisas que a gente podia pensar, sim, ao planejar e ao acompanhar a ciência. Falta planejamento, falta uma condução nacional para que a gente possa cuidar de tudo isso de um jeito mais adequado e mais comum, né? mais igual para o país inteiro. Infelizmente, é só mais um dos problemas da falta desse planejamento nacional em relação à vacinação, né? Exatamente, Thalita, é o que a gente tem visto, né? A gente poderia estar numa situação, nós não estaríamos fora da pandemia, mundialmente falando, porque não tem como, mas eu tenho certeza que o Brasil, com seu Sistema Único de Saúde, com seu Programa Nacional de Imunização, com suas equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, tantas outras coisas, a gente poderia ter uma situação muito melhor do que a situação que a gente tem hoje, isso eu não tenho a menor dúvida. Daí isso nos leva à participação na semana passada na CPI da Covid do Pedro Halal, que é pesquisador, professor da Universidade Federal de Pelotas, da Jurema Werneck, que é médica, é diretora executiva da Anistia Internacional. E daí os dois trouxeram números muito impactantes em relação ao que poderia ter sido a pandemia aqui no Brasil, né? Então, Pedro Halal fala em 4 em cada 5 mortes seriam evitáveis, fazendo um comparativo mundial, né, com o número assim de população e mortes em relação à pandemia. E a Jurema Werneck também fala que só ano passado 120 mil vidas poderiam ter sido salvas se fossem adotadas medidas. Enfim, eles trouxeram números bem impactantes. E cada vez mais a gente tem tido essa noção, né, de como se tudo tivesse sido feito diferente ali num primeiro momento no ano passado, a gente não estaria nessa situação de 513 mil mortes. E agora é com esse detalhe a mais, inclusive nessas investigações da CPI, de que o governo participou de um esquema de corrupção que visava lucrar em cima da vacina, então não comprou num primeiro momento para poder ganhar dinheiro em cima disso. Isso é tão surreal, né, Thalita, que às vezes eu digo assim, que a gente não tem no repertório esse tipo de coisa e a gente ainda se espanta com o que acontece nesse governo. Então, a primeira coisa que eu quero falar em relação à CPI, e você trouxe aqui o Pedro Halal e a Jurema Werneck, é falar de como que a gente fica feliz de ver nossos colegas que estão estudando, os cientistas, os professores, que são tão desvalorizados nesse governo, poderem estar trazendo informações, alento e tudo mais, né?
Em segundo lugar, uma pessoa como a Jurema, que a gente fica muito feliz de ver uma colega médica, uma mulher negra combativa, que está ali fazendo essa defesa e trazendo esses estudos. Então, esses estudos aconteceram de várias formas, Thalita. Tem os mais simples, usam uma matemática muito fácil de entender, que seria: o Brasil tem 2,7% da população, 2,7% da população mundial total, e nós temos 1/3 das mortes, ou seja, a gente tem 30% das mortes. É só você fazer o que seria essa diferença. Se a gente tivesse mais ou menos como vem vindo a pandemia por aí, ou seja, as pessoas correspondem proporcionalmente, os lugares, né, o número de mortes ao seu percentual de população, o Brasil tem quase 10 vezes mais, né? Então a gente teria essa conta, que seria 4 em cada 5 mortes, a gente poderia ter evitado com várias ações, com orientação comum, com lockdowns em momentos que fosse importante, com essa orientação em relação à máscara, em relação ao distanciamento social, com a outra questão que seria a questão do recurso, né, para a pandemia, da ajuda às pessoas. Isso todos os países no mundo fizeram, a questão né, do recurso para quem tem que parar, para as empresas também. São coisas que a gente não fez, né, Thalita? E além disso, agravado a isso, como você vem trazendo, a questão da vacina, que assim é chocante, porque a gente teve a possibilidade e a oportunidade de ser a vitrine para o mundo em relação à imunização, né? Porque não foi à toa que a Pfizer queria tanto a gente, né? E tentou tanto fazer esse movimento. E o que a gente tem visto é que todas as coisas têm caído por terra, todas as justificativas. Porque não tinha sido aprovada na Anvisa. Bom, estava se colocando que quando fosse aprovada na Anvisa, mas você já faria os contratos como todos os países do mundo fizeram, né? De uma vacina que não tinha intermediário para compra e venda, que estava já aprovada em várias agências de vigilância do mundo inteiro. Então, assim, não tem explicação para isso, né? Uma vacina mais moderna, que a vacina da Pfizer, não tem vacina melhor. Todas as vacinas são excelentes, são seguras, são perfeitas, mas não perfeitas, mas são importantes para aquilo que a gente quer, que é a questão da coletividade na vacina. Então, é muito feio isso, e o que a gente vê é que são os funcionários públicos, são as pessoas que estão aí comprometidos com o SUS, com o nosso Sistema Único de Saúde, que não têm deixado que essas coisas aconteçam. Não é só aqui, né, em vários ambientes. Então, é horrível, porque não tem justificativa para isso, Thalita, não tem justificativa. A gente realmente tem um governo que tem feito com que as pessoas morram mais do que elas deveriam, né, dentro mesmo levando em conta comorbidade, população, enfim. Um efeito dessa denúncia que foi feita por esse servidor público é o debate sobre a reforma administrativa, né, que tem sido muito importante, porque é um servidor público que traz essa denúncia, porque, claro, tem estabilidade no cargo, porque qualquer outra pessoa que trouxesse uma denúncia como essa, que não fosse servidor, seria demitida, não chegaria muito longe com uma denúncia como essa. Então, é muito importante esse efeito de trazer à tona a discussão sobre a reforma administrativa. Só para a gente finalizar, Karina, vamos falar sobre... Você já falou um pouquinho ali no início sobre essa questão das gestantes, de doses das vacinas. Tem uma estratégia agora que está sendo discutida de experimentar combinações entre vacinas. Então, assim, tomar a primeira dose de um tipo de vacina e depois a segunda de outro tipo, inclusive para acionar o sistema imunológico, né? Mas seria a primeira vez, inclusive, que isso seria feito, né? Por isso essa discussão rolando agora. Explica para a gente. Bom, Thalita, tem vários estudos sendo feitos no mundo inteiro, várias pessoas estão olhando para isso, mas saiu especialmente essa semana que passou agora um estudo da Lancet, que é uma das revistas que a gente tem assim de maior renome, né, que vai mostrando um pouco dessa coisa da importância da intercambiabilidade, da importância só não, mas da eficácia ou da efetividade, não só igual, mas até um pouco maior com o que se chama da intercambiabilidade entre as doses. Esse estudo especificamente, eles olham para uma combinação entre a AstraZeneca, a vacina de Oxford, e uma outra dose depois da vacina da Pfizer, sem nenhuma diminuição do ponto de vista da imunogenicidade, dos tempos e tudo mais. Então, esse é um estudo que é muito importante para a gente, para todas as pessoas. Por exemplo, quando falta um tipo de vacina e você tem uma outra que você pudesse intercambiar, são coisas que ainda precisam ser mais aprofundadas, mas existe essa possibilidade, especialmente em relação a essa vacina de Oxford e a da Pfizer. Isso seria muito importante para as gestantes, como a gente vem falando, porque as gestantes estão morrendo muito aqui no Brasil, a gente está com muita morte materna,
morte de puérpera, gente, isso é uma coisa que está nos preocupando muito enquanto cientistas, porque já falei isso para vocês, de cada 10 gestantes que morrem no mundo, 8 estão no Brasil, é muita coisa, então a gente precisa vacinar, o Ministério precisa ter uma nota técnica que garanta que não são só as gestantes com morbidade, todas as gestantes devem tomar a vacina em qualquer fase, não tanto faz se é no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Mas aquelas gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca hoje estão sendo esperadas para tomar só depois de 45 dias pós-parto. Então, se ela fez isso no primeiro trimestre, ela vai passar exposta à Covid muito tempo. E essa é uma diferença que também os estudos com as variantes viram, ou seja, quando você só tomou uma dose, a possibilidade de infecção é muito maior do que quando você já tomou as duas, em relação àquela coisa da eficácia e efetividade que a gente conversava aqui um pouquinho antes. E a outra coisa diz respeito também à questão dos reforços, que é para um outro momento, porque hoje a gente não conseguiu chegar nem a 15% da nossa população, não dá para falar muito nisso, mas provavelmente os estudos têm demonstrado que os reforços devem ser feitos com plataformas diferentes, porque aumentam o sistema imunológico. E algumas dessas variantes, eu não falei isso lá, Thalita, elas além de serem mais infectantes, elas estão enganando algumas coisas do sistema imunológico. Então, você ter mais de uma plataforma te daria um pouco mais de proteção. Tudo isso são estudos que ainda precisam ser aprofundados, melhor vistos, mas existe essa possibilidade e isso tem sido uma tendência mundial como alternativa para a gente conseguir enfrentar, né, Thalita, a pandemia, o vírus que não tem coisa mágica. Todos os lugares que já conseguiram sair de uma situação mais grave, eventualmente precisam voltar a fechar um pouco, vacinar mais para depois a gente conseguir voltar. A gente tem que entender que a gente vai ter que fazer isso aqui no Brasil também, não tem muito jeito. É que bom que a gente continua aprendendo sobre esse vírus e qualquer possibilidade de salvar mais vidas é sempre muito importante, né? Karina, muito obrigada mais uma vez, viu? Um beijo grande para você e até semana que vem. Obrigada, Thalita. Beijo para você e para todos que estão nos assistindo. Até a próxima.